Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje para aquele compilado que eu sei que vocês gostam de tudo que eu assisti no mês de outubro. Dia das Bruxas, Halloween, teve bastante terror e a gente já vai começar por eles no vídeo, então fica até o final. Aproveita, curte, compartilha e comenta esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Aqui na barra do vídeo vai estar dividido todas as temáticas, se você quiser pular para uma preferida, enfim, fica à vontade. Bora lá! Então já vamos começar aí com o gênero que eu mais assisti no mês de outubro, que foi o terror. E o primeiro filme que eu assisti foi A Maldição da Chorona. Na verdade, eu reassisti, fazia um tempo que eu tinha visto esse filme, não lembrava de muita coisa, tava querendo recapitular aí um pouco desse filme que faz parte ali, né, do Invocaverso. Então tem um elemento que liga entre os filmes do Invocação do Mal, da franquia do Invocação do Mal, que é a presença do padre, que tá sempre ali perto dos Warren, então ele aparece nesse filme, e a Chorona aí como uma nova criatura, uma nova entidade dentro desse universo. Eu lembro que na época eu não tinha gostado, revi e posso dizer que eu continuo achando a mesma coisa, não tive uma mudança de opinião com o passar do tempo. Mas basicamente A Maldição da Chorona vai falar ali sobre um mito, uma lenda, um mito mexicano dessa mãe que, por conta de uma traição, acabou matando, afogado seus 2 filhos. Vendo o que ela tinha feito ali, né, como forma de se vingar, ela se deparou com a tristeza absurda de tipo, o que eu fiz? E ela começou a chorar ali na beira do rio com os 2 filhos nos braços, e depois ela se matou também. E aí o espírito dela ficou vivo ali durante séculos e séculos atrás de novas crianças aí para substituir o lugar, para ocupar o lugar dos seus 2 filhos. Então essa é a Maldição da Chorona. E aqui no filme nós temos aí uma assistente social que está investigando um caso, né, de uma família que está sendo atormentada, mas aparentemente eles desconfiam que a mãe está sendo abusiva com os filhos ou maltratando de certa forma, então aí que entra o papel dela de assistente social, mas ela descobre que o buraco é muito mais embaixo e tem a ver com essa Maldição da Chorona. E consequentemente, ela também tem 2 filhos e que começa a ser atormentada, e os filhos estão correndo um sério perigo. E em resumo é isso, gente. Não tem elementos de terror muito fortes aqui nesse filme. A direção de Michael Chaves. Falta aí uma substância maior quanto a elementos de tensão. Então é um filme bem mais ou menos e bem esquecível. Quanto a personagem, a Maldição da Chorona, é uma personagem interessante, porém não foi bem executada ali. Minha nota para a Maldição da Chorona foi 2 estrelas e realmente não mudei de opinião quanto a isso. Temos aí Telefone Preto 2, a sequência aí dirigida por Scott Derrickson, que estreou em outubro nos cinemas e que traz uma visão totalmente sobrenatural, bem adentro do sobrenatural comparado ao primeiro, que era algo bem mais realista, focado ali no sequestrador, no serial killer. E aqui a gente traz esses elementos com várias referências de filmes de terror que a gente conhece, como A Hora do Pesadelo, né? Trazendo ali o espírito do Fred Krueger, só que incorporado com o sequestrador. Tem outras referências que eu citei no vídeo da minha review com spoilers sobre Telefone Preto 2. Inclusive, também dou minha nota pro filme, o que eu achei dele, se ele é melhor do que o primeiro, o que você pode esperar, quais são os pontos positivos e negativos do filme. É um filme que vale a pena ver no cinema, mas também não é tudo isso que estão aí falando e é o melhor filme, não. Então, assim, falando em Halloween, temos o VHS Halloween, que também estreou nos streamings esse mês de outubro. Tem review aqui completa também. Eu tô detalhando cada curta, porque o VHS tem essa característica de reunir fitas perdidas de contos e imagens perdidas, que supostamente seriam reais, mas a gente sabe que não. São fitas assustadoras que contam histórias ali sozinhas, que não são dependentes umas das outras, não tem ligações umas com as outras. A única ligação entre elas é o contexto de Halloween. E aí eu explico cada fita, falo quais as que eu gostei mais e um geralzão do que foi o filme. Adorei assistir perto do Halloween, acho que é super o clima. E pra finalizar aí o Halloween com chave de ouro, eu assisti 3 filmes do Terrify, que é um terror gore, que tem aí o Art, o nosso palhaço assassino. Assisti o Terrify o início, Terrify 1,
faltou assistir o 2, mas aí eu pulei logo pro 3. Aí o 3 eu fiquei meio assim, ué, o que aconteceu que eu não peguei? Não peguei algumas coisas, né? E aí eu percebi que tinha acontecido no 2, mas ainda assim consegui entender legal. E o 3 tem toda a temática natalina, de Natal e etc. Pra minha surpresa, eu achei que Terrifier ia ficar muito no realismo, no sentido de é o serial killer ali, vestido de palhaço, ele mata as pessoas, etc. Em certo ponto, começou a ser algo sobrenatural. Migrar para algo sobrenatural, que é quando o palhaço vem a se ferir e etc. E ele reaparece e tem ali uma maldição com um demônio, que o espírito, ele habita em corpos de pessoas ruins, naturalmente ruins. E quem é mais ruim do que um serial killer louco por fatiar pessoas e matar de formas cruéis, com vários equipamentos e elementos diferentes, né? A arte. E o arte é aquele sorriso, aqueles olhos apavorantes que você não quer cruzar com uma pessoa dessa. A graça do arte é realmente essa. Quando a pessoa se depara com ele, você não sabe o que esperar. Ele tem aqueles elementos de uma comédia muda, né? E a fantasia dele é em preto e branco pra simbolizar, né, esse ar mais antigo dos filmes antigos em preto e branco, que tinha ali os mímicos. Então ele mistura aí o circo com a mímica, ele vai brincar com você, ele vai tirar sarro da sua cara, e tudo isso sem emitir nenhum som. Então me surpreendeu ter surgido de um filme ali com um baixo orçamento, independente, de um curta, e ter se tornado o que se tornou, ter caído no gosto do pessoal, e faz muito sentido o porquê. Agora, essa parte do sobrenatural de envolver demônios, infernos, reencarnação e etc. me pegou. Realmente eu não esperava que eles fossem ir para esse caminho, mas acho que assim funcionou porque abre margem para que o arte continue aparecendo e aterrorizando as pessoas, assim como foi o final do terceiro filme. Minha nota para Terrifier, e aí, tipo, todos os filmes, eu daria acho que só 2 estrelas pro primeiro. Você vê a diferença de qualidade entre os filmes seguintes, mas no geral, Terrifier aí pra mim é 3 estrelas, é uma ótima pedida pra se distrair. Principalmente no Halloween, mas é só pra quem tem aí um estômago forte, que apesar de a gente saber que são bonecos, que é tudo montado por uma equipe profissional muito competente, é pra ter aquela sensação de realismo, então vai ter cenas ali explícitas, tá? De corpos despidos sendo cortados, cabeça arrancada, sangue jorrando pra tudo quanto é lado. É bem gráfico e visceral. Agora, migrando pra drama. Meu nome era Leian, eu acho que é assim que se fala, mas tá disponível na Netflix, interpretada aí pela Anne Hathaway e a outra menina, que eu não vou saber o nome agora. Traz aí a história da Aileen, que era uma jovem que trabalhava ali em uma detenção juvenil em 1960, ali em Boston, nos Estados Unidos. E ela tinha uma vida muito comum e sem graça, né? Ela ia pra lá, trabalhava como voluntária, fazia o dela. Ela se descobrindo aos poucos e também se conhecendo quanto mulher e seus desejos sexuais. Também tinha uma vida complicada com o pai alcoólatra em casa, tinha que cuidar do pai. Até que a Rebecca, interpretada pela Anne Hathaway, ela chega para trabalhar nessa instituição como psicóloga e muda a visão da Aileen sobre o que é o feminino, o que ela se inspira em ser, porque a Rebecca, ela é muito confiante, ela é bonita, ela é toda maquiada, ela chama atenção por onde ela passa e ao mesmo tempo ela é muito independente e ela faz as coisas que quer fazer, ela bebe, fuma, então ela acaba sendo uma inspiração para Aileen de certa forma. Existe um plot nessa história que vai envolver as duas, porque dentro dessa instituição tem um caso de um garoto, de um adolescente que matou. Acho que o pai, se eu não me engano, foi o pai que ele matou. Ele matou alguém. E aí a Rebecca chama a mãe desse garoto e o menino presencialmente ali na detenção pra conversar com eles. E fica aquele suspense de tipo, o que será, né? Por que o garoto matou? Vai e vem do filme, o filme vai pra um ritmo bem lento, tá? Ele é bem arrastado, bem lento. E é frio, porque ele tá num inverno mais rigoroso da cidade. Tem uma questão entre elas duas, que elas começam a se tornar amigas. Rebecca começa a convidar a Aileen pra ir pra bares, etc. E a Aileen, alucinada ali, inspirada, fascinada pela Rebecca, acaba meio que se apaixonando pela Rebecca, achando que a Rebecca tá dando em cima dela. Vai existir um crime mais pro final do filme e que vai desencadear em outras situações envolvendo a Rebecca
e a Aileen. É interessante a premissa, mas eu acho que o filme se perde em focar no romancezinho das duas, sendo que não é esse o ponto. Eu acho que se o filme focasse mais no menino, no assassino, no caso dele, e aí na repercussão do plot, e trabalhasse mais essa questão do crime e do desenvolvimento da Aileen, e pra mim acaba que não foi muito interessante, porque a gente vendo o filme, a gente não espera que seja um filme de crime e assassinato, a gente acaba achando que é um filme de envolvimento ali amoroso entre duas mulheres, uma mulher super independente e uma menina em desenvolvimento. Perde a proposta e é baseado aí em uma história, num livro, né, num romance, e por isso minha nota fica em 2 estrelas. Esse filme tá disponível na Netflix, caso você tenha curiosidade. E seguindo também para outro filme de drama que tá disponível na Netflix, temos o Steve, interpretado aí por Cillian Murphy no papel principal. Ele tá ali com o papel de diretor de um reformatório, jovens que foram esquecidos pela sociedade, que estariam na rua sem nenhuma condição se não fosse essa instituição, que é basicamente a casa desses jovens, é onde cuidam deles, e tem toda aquela paciência, toda a vontade de fazer com que esses jovens mudem a percepção deles. Então é um trabalho forte e árduo de psicólogos, professores, para que esses meninos não sejam entregues aí às ruas e acabam cometendo crimes, e o Steve tem que lidar com a situação ao saber que o instituto ali vai ser fechado porque não vai ter mais a auxílio, né, do governo. Ele entra em desespero porque quando ele tá lá na instituição, ele também sente que o propósito dele é estar lá para ajudar esses jovens, assim como os jovens que têm seus próprios problemas, seus próprios demônios. O Steve também enfrenta ali nos bastidores com ele mesmo os próprios problemas mentais. Então ele toma remédio ali sem prescrição, a rodo, ele bebe também. E tem um jovem específico, o nome dele é Shai. Ele é bem depressivo, tá com a saúde mental na merda, é autodestrutivo, então a qualquer momento ele pode se matar, e o filme vai se deparar com esse momento de questões internas de cada jovem, inclusive do Shai, como o Steve vai lidar com isso ali no fim das contas. Em paralelo a isso, tá tendo uma reportagem, quase que um documentário sobre essa instituição. Tá mostrando ali o que é fato, mas ao mesmo tempo tá incrementando mostrando o pior daquele lugar, para que as pessoas que são contra aquele tipo de sistema, os seus ideais, e gere ali uma divisão política, querendo ou não, né? Essa parcela ali da sociedade, essa pequena parcela, essa minoria, ela é esquecida e realmente tratada como se não fosse nada, como se fosse lixo. O que um indivíduo pode fazer com uma saúde mental fragilizada e abandonado por todos? E ali mostra que eles têm uma rede de apoio no fim, e é aquilo que faz com que esses garotos ainda estejam seguros, e acho que essa é a mensagem maior que o filme quis passar. Nesse ponto eu dou 3 estrelas, é um filme mediano. A mensagem dele é muito, muito legal, só que eu achei ele meio arrastado. E nesse mês tivemos aí apenas 2 filmes de romance que eu assisti, e sinceramente foram 2 romances ruins. Primeiro, O Mapa que Me Leva Até Você. É aquela famosa história que a gente já viu várias vezes sendo contadas, e aí tá sendo adaptada pro filme. Ela conhece um cara, eles se apaixonam, é tudo um sonho, é tudo maravilha, mas eles têm que se deparar com o fato de que aquele sonho, ele não é pra sempre, e que a realidade uma hora chega. Primeiro ela tenta acordar com o cara de tipo, vamos voltar comigo pra Nova York, né? O principal ponto é que o Jack, esse personagem, ele tá viajando ali com um diário do avô dele, que o avô dele participou de uma guerra e etc. E ele tá seguindo ali a trilha do avô dele, por onde o avô passou ou relatou durante o período vivido no diário. Então, o mapa é o diário ali, né? O simbolismo. E a menina entra junto nessa missão e vai com eles em vários lugares. Tem alguns ensinamentos no filme, mas no fim é aquilo. O garoto tá doente. E o garoto vai morrer. Então, por isso que ele tá aproveitando tudo que ele pode aproveitar na vida, e não fazendo planos pro futuro. Mas nessa, o que me dá raiva é que não se comunica. Os caras não se comunicam, eles não falam, eles têm medo de falar pra pessoa que tá apaixonada por eles que eles vão morrer, que vai acontecer isso e aquilo, e a pessoa sofrer e não ter como superar ou acontecer tal coisa, porque a mulher sai como frágil nesse ponto. E na verdade não, tipo, você saber que aquilo vai acontecer te prepara de certa maneira. Óbvio que ninguém tá realmente pronto pra morte, mas
poxa, sabe, você simplesmente ignorar a pessoa, não falar nada e sumir, eu acho isso desse ponto muito problemático. E é o que ele faz ali com ela. Ele abandona ela no aeroporto, de volta pra Nova York, sem mais nem menos, não dá notícias, bloqueia ela e some. E ele, tipo, não mostra ele chegando a morrer, então não vai ser um filme que vai te fazer chorar. Então pode ficar despreocupado com isso. Eu dei aí 2 estrelas. Só pelo fato de ter a questão de viajar e tal. Eu gosto desse clima de você conhecer novos lugares, novas culturas, viver um pouco o momento, né? Aproveitar esse momento que é fazer uma viagem, um momento de lazer único. Porém, todo o restante me deixou com muita raiva. E indo pra outro filme que me deixou com raiva, tem a continuação do Minha Culpa, e aí agora tem o Nossa Culpa, disponível na Prime Video. Ambos esses filmes estão disponíveis na Prime Video, tá? Mas A Nossa Culpa aí é o 3º filme dessa trilogia, que também é baseado em um romance teen, desses 2 protagonistas aí, o Nick e a Noah, que são irmãos de consideração, porque os pais deles estão juntos, casados, enfim, noivados, e eles têm essa treta deles desde o primeiro filme, e tem personalidades fortes. A Noah, ela é determinada, ela se desenvolveu ali desde o primeiro filme, ela é mais rebelde. O Nick, ele é tipo o cara que tem dinheiro, que se acha o melhor de todos, prepotente, etc. Eles brigaram ali nos outros filmes, então nesse filme eles estão separados, aí eles não estão mais juntos, mas continua aquela palhaçada dessa química deles dois, de faísca, de vez em quando rola. Tem cenas muito assim escrotas do Nick sendo o chefe, aí rola uns negocinhos de pedir pra ela servir café. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Eu não me desce. Aí a menina fica grávida nesse filme. Ó, spoiler e dane-se, porque esse filme é ruim. Ela fica grávida e descobre que o filho é dele. Aí ela não quer mais assunto com ele. Ele quer voltar com ela, ele descobre que ele é pai. Me dá a sensação de que ele realmente, como é o 3º, ele quer acabar com a história. Ele também não... Parece que o filme não se aguenta. E aí ele quer jogar logo tudo. É o cara sendo escroto, é eles brigando, é sexo, é uns pegando, é gravidez, gente querendo roubar o filho da garota, é eles morando junto. É tudo, muita coisa num filme só, corridíssimo, sem noção de sentido. Eu não conseguia mais acreditar nesse casal, sabe? Nem sei porque eu vi, gente, sinceramente. Eu achei que ia ter algo de bom. Mas... Desculpa aí quem gosta. 1 estrela pra Nossa Culpa. Pra mim foi uma das decepções aí do mês, certamente, de filmes. Mas fui eu que escolhi ver filme de romance adolescente, né? Eu acho que esse é o momento em que a nossa história termina. E isso foi tudo que eu assisti de filmes aí no mês de outubro. Quero saber de vocês, se vocês já assistiram algum desses, comenta aqui embaixo. No geral, esse mês aí foi um pouco mais fraco do que os outros, inclusive. Recomendo você ver aqui, ó, os meus outros assistidos dos meses anteriores, que teve notas mais altas, filmes melhores. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me acompanhar nas redes sociais, que também é o mesmo nome, tá? jenniferalves.oficial. Tô no TikTok, tô no Instagram. Então, pra você não perder, ativa as notificações aqui no canal e já se inscreve, que logo mais sai o vídeo de séries de outubro. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau!